Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu discuto dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu sou um obstinado por ajudar aspirantes a empreendedores a viverem daquilo que gera maior satisfação, realização e motivação. Por meio, é claro, do empreendedorismo. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo, que depois da vinheta eu trago o tema do programa de hoje. E o tema do programa de hoje é o seguinte: passar a vida para trabalhar. Puxa, que sensação que não está me fazendo bem. Só isso, só trabalho, só trabalho. Você vive essa situação na tua vida hoje? Ou já viveu até bem pouco tempo e de repente a realidade dos nossos de um ano para cá, esse ano de 2020, 2021, já mudou um pouco e a coisa agora aliviou? Como é que tá você em relação a essa situação? Bora falar sobre isso no programa de hoje, porque eu quero te ajudar nesse sentido para que, caso você ainda passe por isso ou ainda tenha momentos em que tenha essa sensação, você possa começar a resolver isso na sua vida. Claro que ao fim desse programa, talvez você não saia com todas as respostas, todas as soluções, mas a minha missão aqui, através desses conteúdos no Vem Comigo, é sempre fazer você pensar, trazer reflexões pertinentes para te ajudar a melhorar a sua vida de alguma forma. E o tema de hoje acho que tem tudo a ver com tudo que a gente trata aqui nesse programa. E eu quero falar o seguinte, né? Essa sensação de estar vivendo só trabalhando, sem tempo para ficar com a família, ou com pouco tempo com a família, com a esposa, ou com o marido, com os filhos, com os amigos. Essa é uma sensação que muitas pessoas realmente passam, né? Você talvez tenha amigos que passem por isso, além de você, ou você tem ouvido muitas pessoas passarem por isso. De repente, você é realmente a pessoa que passa muito por isso. E é uma vida em piloto automático, onde você está cumprindo um roteiro, cumprindo uma maneira de fazer as coisas, talvez porque você nunca se perguntou se aquilo fazia sentido ou não para você, e você está só preenchendo o seu tempo porque precisa pagar as contas, os boletos, sobreviver. Muitas vezes você tem um aluguel, uma prestação, financiamento alto, fora todas, conta de celular, conta de luz e água, porque sempre te disseram que é assim que tem que ser. E tudo bem, os boletos fazem sim parte da vida, a gente tem que pagar e a nossa sobrevivência depende disso também, e tá tudo ótimo. A questão é, se você está trocando as suas horas do dia para receber apenas dinheiro para sobreviver, talvez em algum momento, se isso é uma coisa que te incomoda e muitas pessoas estão despertando para esse sentido, você em algum momento isso aí vai pegar você e você não vai se sentir bem. Já ouviu falar naquela frase famosa: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Essa frase você já deve ter ouvido falar, eu sei, em vários conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, e aqui é mais um conteúdo de desenvolvimento pessoal, porém com a marca Vem Comigo e com a apresentação do Flávio Moreira. E apesar de você ter ouvido essa frase, provavelmente sendo usada como uma analogia para essas situações, eu quero trazê-la mais uma vez, porque eu acho que vale insistir nesse sentido de viver em piloto automático para receber um salário em troca de dinheiro para apenas pagar as contas, e se sobrar, se der tempo ali, eu tenho um lazer e o tempo que resta eu passo com a minha família, com o marido, namorado, filhos, namorada, enfim. Então, isso é uma coisa que, assim, se você não tem um norte, essa frase de Alice no País das Maravilhas, do filme, né, fala, ela, em resumo, ela quer dizer isso. Se você não tem um norte, meu amigo, qualquer caminho tá legal para você, qualquer caminho vai te levar ali, você apenas vai levando. É aquela famosa filosofia do deixa a vida me levar, de uma famosa música que nós temos aqui. E você só vai sem perspectivas, sem olhar muito para o futuro, as coisas apenas vão, e tá beleza, e também o meu momento presente, mas você vai viver incomodado, vai viver um pouco, sabe? Isso acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas que já estão despertando para que, no sentido de que, cara, não basta só trabalhar, trocar minhas horas por dinheiro para pagar as contas do mês. Eu quero fazer algo que tenha mais sentido, eu quero fazer algo que me leve em algum lugar, que esteja em congruência com quem eu sou. E eu quero te ajudar no programa de hoje
a você elucidar isso, a você ter mais clareza para você trabalhar isso com você. Esse programa é sempre uma provocação com reflexões para que você saia maior antes de você ter começado a assistir ou ouvir esse programa, depende se você está assistindo o vídeo no YouTube ou ouvindo via podcast. Mas vamos lá, deixa eu comentar aqui com você o que acontece, né? Às vezes você pode pensar, Flávio, mas eu vivo um dia após o outro. Lá no futuro eu vejo como é que vai ser. O negócio é aqui, viver o aqui e agora. Concordo, o momento presente é super importante. A nossa cabeça, inclusive, ela deveria estar mais no momento presente. A gente tem aí uma contagem que varia de 75% das pessoas com a cabeça mais no passado e 25% mais no futuro, e poucas pessoas vivendo o momento presente. Porém, o que acontece é o seguinte: viver o momento presente a maior parte do tempo é sim muito importante, mas é interessante que a gente tenha pelo menos a gente projete uma ideia do que a gente quer para a nossa vida, em termos de satisfação pessoal também, que tenha alguma contribuição para o todo, né? Primeiro a gente se descobre dentro para depois se compartilhar fora, mas você precisa fazer esse exercício, ou menos deveria fazer se você quer ter uma vida mais satisfatória. Então, ter um olhar diferente, olhar também pensando no que vem pela frente, é interessante. Claro que não fazendo essa ocupação do que vem pela frente como a maior parte dos seus pensamentos, aí não vai mais te atrapalhar e trazer mais aquela sensação de ansiedade, mas também saber que o lá na frente é importante e você constrói no hoje, no aqui e no agora. Para te ajudar a sair dessa sensação de só estou vivendo para trabalhar e eu quero mais do que isso, a coisa fundamental que você precisa ter é definir objetivos. E talvez nesse momento você deve estar se perguntando de novo esse papo de objetivos que o Flávio vem trazer aqui em mais um programa. Mas sim, é extremamente importante que você defina objetivos. Mas não é só definir objetivos na cabeça e pensar, não. É especificar muito bem. Quando a gente especifica muito bem os objetivos, a gente começa a entender, a preencher quando que a gente quer que esse objetivo aconteça, quem são as pessoas que participam com a gente vai trazendo essa consciência, o que você precisa para tornar isso realidade. Então é muito importante que nessa construção do teu objetivo, você traga essa consciência de que você precisa especificar esse objetivo aí, dar mais detalhes do que esse objetivo vai conter. Isso é muito importante, porque um objetivo solto é como algo de que qualquer caminho serve. E se você está incomodado com isso de só viver para trabalhar, isso provavelmente é algo que vem martelando a sua cabeça. Então você precisa estruturar. Um objetivo sem estrutura, ele é apenas um sonho. E um sonho, tá legal, é muito importante, mas é preciso que a gente traga ele para a realidade de objetivo, porque é onde a gente vai esmiuçar mais a coisa, vai dar mais detalhes, a minúcia, a gente vai começar a construir, a colocar no papel e estruturar como a gente vai fazer para aquele sonho acontecer, quais são os passos que vão fazer parte desse sonho. Então a gente começa a ilustrar um pouco mais isso, mas de uma maneira mais bem formatada. Então é muito importante que você traga essa especificação do objetivo. Além disso, entender também qual é a importância desse objetivo para você, né? Por que você fica motivado por fazer esse objetivo acontecer? E são coisas que a gente levanta enquanto a gente faz a construção disso que a gente quer atingir, né? O que a gente está esperando com relação a isso, que a gente vai ter em retorno de motivação, de engajamento para que a gente se mantenha na linha e não perca o foco, esteja ali construindo aquilo para esse objetivo acontecer. A gente começa a entender também o comprometimento quando a gente faz essa coisa toda, né? A gente começa a entender se a gente está ou não comprometido, como isso funciona, a responsabilidade, o que a gente traz em termos de responsabilidade. É responsabilidade de mim e mais alguém ou é só minha, né? Eu entendo até que quando a gente constrói um objetivo, se é algo que a gente realmente quer e é pra gente, a responsabilidade é nossa, é ou não é? A gente bate no peito, a gente domina a bola aqui no peito, traz para o terreno e sai driblando.
é minha, eu chamo a responsabilidade para fazer. Então, nesse momento de traçar os objetivos, é justamente uma série de dados, uma série de informações que eu vou construindo, né, para entender se aquele objetivo faz sentido. Então, se aquele trabalho faz sentido, se esse trabalho que eu estou tendo aquela sensação de que eu estou só trabalhando, se aquilo agrega realmente para a minha vida. Quais são os efeitos disso fora, para a minha saúde mental, para a minha saúde física, para o meu emocional? Eu estou num ambiente onde a sensação, onde a sintonia é uma sintonia fina, né? Onde eu me sinto conectado, onde as coisas estão fazendo sentido, onde as conversas, as trocas com as pessoas que participam naquele ambiente comigo fazem sentido. O que eu faço como ofício, as tarefas, as atividades, elas têm sentido para o que eu quero, para o que eu tenho de aptidão, de habilidades. Eu estou me satisfazendo, estou usando as minhas habilidades, os meus talentos. Então, nesse momento de saber a importância, o que eu espero em relação ao objetivo, é nesse momento que eu começo a fazer a construção de tudo isso. Então, por isso que não dá para deixar de lado e é importante se fazer esse tipo de questionamento. Durante a definição do objetivo, até a pré-concepção dele em níveis de detalhes, de especificação de como eu vou fazer para realizar, é legal também tomar consciência, né, de visualizar esse objetivo na sua mente, né, começar a mostrar ele, visualizar esse objetivo na cabeça, né? Imaginar mesmo, na prática, usando a tua criatividade, a tua mente imaginativa, começar a pensar, imaginar você naquele cenário, aquele cenário todo construído, até para que você eduque o seu cérebro e toda a sua programação mental para aquela imagem ficar vívida, colorida, te levar a entrar em movimento de uma forma natural. Porque todas as vezes em que você está vivendo aquilo na sua cabeça, imaginando aquele objetivo, né, que seja profissional, pessoal, cada vez que você vive aquilo, você começa a mostrar para o seu cérebro: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E naturalmente, o seu cérebro ele vai começar a viver aqueles sentimentos. Você já deve ter várias vezes lembrado de coisas boas que aconteceram na sua vida no passado, é ou não é? Quando você relembra uma situação, um momento em que você esteve com pessoas queridas, um momento de conquista, às vezes a compra do primeiro carro, ou do primeiro apartamento, ou o primeiro beijo, ou o seu casamento, enfim, momentos especiais, o nascimento de um filho. Quando você recorda esses momentos, você já parou para pensar que o simples fato de você só lembrar, visualizar aquela imagem do acontecido na sua cabeça, você muitas vezes revive todos aqueles sentimentos como se estivesse vivendo aquele momento naquele instante da lembrança? É exatamente o que acontece se você deixar a imaginação fluir e colorir a imagem disso que você quer para você, desse objetivo. O cérebro não sabe o que é realidade e o que não é realidade. Então ele vai começar a viver aquilo de maneira intensa. E é bom que você reflita sobre os sentimentos, as emoções que vão acontecendo enquanto você constrói todo esse objetivo na sua imaginação. Como consequência, você vai ser premiado com toda uma programação. O cérebro vai querer andar em congruência para que aquele objetivo aconteça. Então, muitas coisas, reflexões, sinapses, você vai começando a fazer ligações para que você comece a se portar de uma forma em que você busque soluções para fazer aquele objetivo sair da pura imaginação e ser materializado, ser construído, se tornar algo real. Então, por exemplo, se você quer criar o seu negócio, criar o seu empreendimento, e você quer muito isso e começa a imaginar como seria o seu negócio, exatamente como ele vai ser, se é com uma loja física ou se é só na internet, mas vivendo aquele objetivo da vida dos seus sonhos na cabeça, sentindo as emoções, os sentimentos, você vai começando a pensar em soluções de coisas que você precisa executar no teu dia a dia, para que aí, enfim, você coloque aquele objetivo, a trazer ações que façam com que esse objetivo finalmente se torne realidade.
De repente você vai começar a desvendar que você precisa entender mais de marketing digital e vai correr atrás de um curso sobre isso, leituras de artigos, assistir mais vezes vídeos na internet que falem sobre marketing digital. Você vai conversar mais com pessoas que você conhece, que já têm esse conhecimento dessa área que você quer para abrir o seu empreendimento. Então você vai conversar mais com essas pessoas, coisas que antes, quando você pensava só no problema, é a vida que eu queria, mas eu não consigo, mas eu não posso, e não pensava em soluções alternativas, em uma ação prática que pudesse se traduzir ao longo do tempo em resultado, você vai começar a ser estimulado só pela imaginação, só pela imagem, a correr atrás para que esse objetivo se realize, se materialize através de ações efetivas. Então, por isso que é importante que ao longo do tempo você nutra a imagem desse objetivo na sua cabeça também. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. Se você não quer só viver para trabalhar, acha que é muito pouco, quer ter mais tempo com a sua família, quer ter mais tempo de qualidade, onde você possa trabalhar mais o seu mental, a sua saúde mental, é muito importante que você faça esse exercício de reflexão e de autoconhecimento. O autoconhecimento é muito amplo para eu falar de uma forma totalmente resumida, mas ele envolve algumas coisas, alguns pontos importantes, como você entender exatamente quais são as coisas que são importantes na sua vida, as coisas que fazem a diferença, as coisas pelas quais você engaja, se sente mais motivado fazendo, sobre quais são os ambientes que te aproximam, que te satisfazem, que em termos de emoções, colocam as suas emoções numa vibração lá em cima, você se sente muito bem, você se sente realizado, com satisfação enquanto está naqueles ambientes, seja com pessoas, seja um ambiente físico, seja uma tarefa específica que você está desenvolvendo, entender mais sobre essas coisas, sobre as emoções, sobre os gatilhos que despertam certas emoções que você tem, muito importante, como você lida com as suas emoções é algo fundamental também, muito importante, para saber justamente como você vai se portar, como você pode fazer melhorias em relação ao seu comportamento para sair desse ponto insatisfatório e ir para um ponto melhor. De repente, trabalhando mais a ansiedade, quando viver esses momentos de que está achando que está vivendo só para trabalhar, quer mudar, mas não sabe como e está só se atropelando, sem construir ações efetivas que mudem essa situação. Então você começa a refletir sobre coisas, questões que fazem sentido, que questionem o seu interior para que você faça a mudança interna que se traduza em algo melhor fora, mas trabalhando o seu interno para realizar melhor depois aqui no mundo externo. Então isso é muito importante. A forma como você toma decisões é muito importante. Saber no que você se baseia para tomar decisões. O que você precisa para tomar uma decisão? No que você precisa estar embasado? Quanto tempo você precisa? O que é importante para que você tome uma determinada posição? Decida. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, né, a intuição, ouvir a intuição, o que a sua intuição diz no dia a dia? O que ela te disse ao longo, o que você aprendeu ao longo das suas experiências de vida que te trazem até aqui e que se manifestam através das suas intuições? Então é muito importante que você se escute realmente, comece a ouvir mais uma voz interna procurando em você, às vezes meditando, às vezes simplesmente criando um diálogo interno com você mesmo, escrevendo antes de dormir, pensando como foi o seu dia, quais foram as coisas que te motivaram, te levaram te trouxeram estados emocionais mais satisfatórios e aquelas que deixaram com um estado emocional indesejado, quais foram as coisas que aconteceram, sempre está fazendo um exame de consciência, trazendo à consciência, né, aquilo que estava desconhecido, aquilo que estava no escuro. O nosso subconsciente guarda coisas que, se a gente não traz para a consciência, fica lá escondido, muito mais rápido e muito mais forte, dirigindo as nossas ações e a gente nem sabe. Por isso o piloto automático, só viver para trabalhar, porque você não está fazendo uma investigação interna para entender o que está te incomodando. Então, descobrir qual é a causa do incômodo. Por que você está com essa sensação de que está vivendo só para trabalhar? Isso aqui é
são algumas questões que você exercita no seu autoconhecimento que tange essa coisa de você construir um objetivo para solucionar essa questão de ter só a sensação de que está vivendo para trabalhar e não tem o algo a mais, coisas que você gostaria de ter mais tempo para fazer, coisas que você se realizaria mais se estivesse executando, e por você não estar envolvido, isso está te custando bastante. Então é muito importante que você traga isso para o seu nível de consciência, porque enquanto está apenas lá no subconsciente, lá no inconsciente, isso não está sob os olhos não está com luz, está escuro e você precisa iluminar. E você faz isso quando você traz isso para a consciência. Então faça esse exame. A construção de objetivos depende fundamentalmente de você fazer esse exercício interno com você, questionando pontos importantes sobre o que é importante, sobre o que se você está se realizando através das coisas que você faz. Então não deixe isso para trás. Materialize isso, se pergunte, se questione, não deixe para depois. Infelizmente, a gente não foi treinado, não foi estimulado a colocar a nossa cabeça para pensar sobre nós mesmos, a fazer um exercício de se escutar internamente. O povo oriental já tem mais esse direcionamento. São muito mais estimulados a fazerem o trabalho de questionamento interno, o autoconhecimento, que aqui no Ocidente a gente já não é muito doutrinado, inspirado a fazer esse tipo de coisa. Mas isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Para melhorar a nossa tomada de decisão, para melhorar o nosso comportamento, para que a gente se comporte de uma forma melhor e deixar cada vez mais os comportamentos indesejados, para que a gente trabalhe melhor e lide melhor com as emoções indesejadas, sabendo que elas são naturais e normais, mas que a gente possa, quando elas surgirem e forem evocadas, para que a gente saiba lidar de uma maneira mais adequada, sem desespero, sem entrar em contradições, em comportamentos que poderiam nos prejudicar através de vícios, através de maltrato aos outros nos relacionamentos com pessoas que são importantes para a nossa vida, muitas vezes pessoas que a gente ama demais, né, como um pai, uma mãe, um filho, um irmão, enfim, né, amigos até, e para que a gente não estrague tudo, não ponha tudo a perder, né? Esse exercício interno só nós podemos fazer com nós mesmos. A gente muitas vezes quer esperar a resposta fora, no outro, na outra pessoa, na solução que um governo, na solução que alguém de fora pode nos dar, porque fulano não faz isso para mim, porque o país onde eu vivo é uma droga, esse governo não presta. Só que a gente faz um pouco movimento interno para entender as nossas questões, entender o que a gente tem de forças para resolver as questões que nós temos e passar para um próximo nível, sair do vitimismo, sair do coitadismo e ser um protagonista da própria vida. Não quer dizer pegar uma câmera ou pegar abrir a câmera lá no Instagram e ficar aparecendo para tudo, porque aí eu sou o protagonista que todos estão me vendo. Mas protagonista da sua própria vida, decidindo as suas próprias ações, tomando suas próprias decisões, tendo autonomia sobre você mesmo, autodomínio, dominando as suas emoções, os seus comportamentos, para não agir apenas no impulso, apenas de uma maneira aleatória, qualquer coisa, eu explodo por qualquer coisa e tal, ou desisto muito fácil das coisas. Não, ter um autodomínio, a responsabilidade de saber que você resolve e só você é responsável por trabalhar as coisas que acontecem na sua vida e a sair desse estágio indesejado e caminhar para um outro muito melhor. Isso quem resolve não é o externo. Não é o teu amigo, não é o teu pai, não é a tua mãe, não são os seus filhos, não são seus amigos, é você. Você que precisa puxar essa responsabilidade para resolver as coisas. Uma questão muito interessante que aconteceu, e aqui vale como mais uma analogia, você talvez conheça aquela série Lost, que passou durante anos e anos em algumas emissoras, né, que detinham os direitos, e Lost foi uma série de muito sucesso quando foi lançada, extremo sucesso mesmo.
E o que a gente tem de informações é e que fazem muita piada com isso, é que Lost foi uma série que se perdeu. Ela simplesmente deixou de ter aquela essência dos episódios, que criou tanta expectativa nos telespectadores, para ser algo talvez para alguns previsível, para outros uma coisa que deixou de engajar. As pessoas começaram ao longo das temporadas não ficarem muito engajadas, né? E algumas vertentes dizem que os roteiristas da série, os roteiristas originais, tinham como objetivo finalizar a série num período determinado, mas que por ambição da detentora dos direitos televisivos, ela queria manter a série por mais tempo e foram criando temporadas e temporadas. E o sentido da história para os roteiristas que tiveram que fazer roteiros aleatoriamente para cumprir uma tabela, a coisa acabou se perdendo e a série ficou sem aquele sentido, aquela história talvez que seria melhor se encerrasse da maneira que os roteiristas pensavam, e para ser uma coisa que ficou muito só por causa do sucesso, talvez do retorno financeiro, porque patrocinadores na TV que geram todo aquele movimento para que o programa se mantivesse no ar, e aí a história se perdeu e pronto, perdeu o brilho, e ela se encerrou de uma maneira que muitos fãs não gostaram, poderia ser melhor. Por quê? Perdeu o norte, perdeu o encantamento, justamente porque não tinha um lugar para onde ir, quer dizer, até tinha, mas quando se meteram, não, a gente precisa fazer mais e mais, a coisa esticou além da conta do que se era planejado e perdeu o sentido, ficou sem norte. Foi isso que aconteceu. Então, se esse programa, esse podcast fez sentido para você, eu gostaria que você me contasse lá nas mídias sociais. Eu tô no Instagram, eu tô no LinkedIn, eu tô no Facebook, você me encontra, tem os links para esses canais onde eu tenho perfil aqui na descrição desse programa. E se você está vendo o vídeo desse programa no YouTube, também está na descrição, você me acha lá, mas você pode comentar aqui na descrição desse vídeo e me dizer o que você achou, fez sentido para a tua vida, já te ajudou de alguma forma. Comenta aqui, deixa a tua curtida. Se você ainda não está inscrito, a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal ainda não são inscritas, então por favor se inscreva nesse canal, faça parte, esteja aqui comigo, porque semanalmente eu tenho novos vídeos, novos episódios do Vem Comigo, desse podcast, que é para elevar o seu desenvolvimento pessoal, assim como o meu programa também de desenvolvimento pessoal, que é o do Íntimo ao Compartilhado, onde eu ajudo aspirantes a empreendedores a encontrarem um caminho, o propósito por trás da sua ideia empreendedora ao longo de uma série de 10 sessões. E você pode marcar a sua sessão, a sua primeira sessão, a sessão gratuita comigo, que é a sessão Tomando as Rédeas. É só me chamar aqui na descrição do vídeo, melhor inbox, né? Você pode me chamar inbox nas mídias sociais ou por WhatsApp, que também tem um link na descrição desse programa, seja lá onde você está assistindo. Então eu vou ficando por aqui, te agradeço pela audiência, por ter dedicado a tua atenção em mais esse vídeo, e a gente volta na semana que vem com mais um Vem Comigo podcast. Até lá!